Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando para a gente tratar do jogo de ontem, né, do Vitória, que perdeu para o Cruzeiro por 3-1, jogando no Mineirão, com um público extraordinário, quase 60 mil pessoas no Mineirão para prestigiar o time do Cruzeiro. Torcedor que tem esperança grande ainda de que o Cruzeiro possa, quem sabe, né, disputar o título do Campeonato Brasileiro. Há chance? Há sim. Então, se há chance, há esperança do Cruzeiro. E não fez um bom jogo contra o Vitória. Ontem o Vitória, se tinha um jogo que o Vitória poderia crescer para cima do adversário, foi ontem contra o Cruzeiro, mas é aquela coisa, né? Eu digo sempre assim, quando você não tem um bom dia, né? Você não tem aquele dia que você faz um grande jogo, você tem que ter grandes jogadores para resolver a situação. E o Cruzeiro tem, né? O Caio Jorge ontem, mais uma vez, fez um grande jogo, fez 2 gols, meteu bola na trave, tomou pênalti. Então é assim que se ganha jogo. Já do Vitória é o contrário. O Vitória fez um bom primeiro tempo, fez um primeiro tempo equilibrado, mas não tem um grande jogador, não tem aquele que decida, né? Não tem aquele para resolver a partida e terminou perdendo por 3-1. Vamos lá, né? Primeiro pela escalação do time do Vitória, o técnico terminou, vamos dizer que surpreendendo nem tanto, né? Em colocar o Eric como um ala pelo lado direito, ele que é canhoto, mas na realidade o Eric fez um papel de como é que a gente pode dizer, ioiô, vai lá e volta, né? Era aquele jogador, já que o Vitória estava jogando com 3 zagueiros, com 2 volantes, não tem tanta dificuldade para você fazer o que ele fez com o Eric. É um jogador que tem liberdade para sair, é claro, sem a bola volta, reorganiza ali pelo lado direito e criou até algumas oportunidades ali, criando uma superioridade numérica, porque como ele fica entre uma intermediária e a outra, por muitas vezes ele está no meio de campo também. Aitor e Arthurzinho, e Mateuzinho, o Mateuzinho fez um bom jogo, né, no primeiro tempo, enquanto teve saúde, estava bem, não estava machucado, jogou bem, criou oportunidade logo no início do jogo, 10 segundos de jogo. Mateuzinho teve uma chance de ouro para fazer o gol e terminou chutando o goleiro Cássio, que é um grande goleiro. Vejam a importância de você ter um grande goleiro, hein? E quantas boas defesas o Cássio fez no primeiro tempo do jogo de ontem, ajudando a equipe do Cruzeiro a não tomar gol. E aí veio o primeiro erro do time do Vitória, o lançamento para o Caio Jorge, entra na área, o goleiro do Vitória foi tentar tirar o Thiago Couto, o Caio Jorge chega na frente, ele erra o chute na bola, o goleiro acerta o pé do Caio Jorge, pênalti claro, juiz deu, o Caio Jorge vai lá, bate, faz o primeiro gol, e depois o segundo gol no lançamento, a zaga ficou parada em linha, os 3 zagueiros, Caio Jorge sai de trás, entra na saída do goleiro, faz o segundo gol. Já a gente vai falar da parte tática, viu gente, de tudo que aconteceu do jogo de ontem. Estou falando dos gols como foram. Teve um cruzamento para a área, Vitória, o William cabeceia no primeiro pau e faz o gol do Vitória, 2-1. Ali o Vitória poderia crescer no jogo, a gente esperava que isso acontecesse, né? Com o gol ali, 2-1, já perto do final, mas lendo engano, o Vitória até conseguiu botar uma bola na trave com o Aitor, né? Que chuta de longe, a bola bate na trave, o Cássio não ia ver a cor da bola, mas logo depois, uma jogada pelo lado direito, o atacante entra, né, sozinho pelo lado direito, chuta, o goleiro errou, né, na minha opinião, não é que seja um frango, mas errou, quando ele faz o fechamento do canto direito, o cara está entrando pelo lado direito, ele acertou em fechar o canto direito, aquele espaço que ele deixa do lado esquerdo, a bola não pode passar por ali. Se ele deixa aquele espaço ali, a bola não pode passar, porque aquele espaço que ele vai cair na bola, o cara chuta ali e termina fazendo o gol da equipe do Cruzeiro, o terceiro gol, 3-1, aí ficou complicado para o Vitória, segundo tempo, Vitória vem, inclusive com 3 modificações, e aí vem aquela coisa que a gente fala sempre, né, torcedor, presta atenção, nos primeiros minutos de jogo, o Dudu, aquilo que a gente previa a semana, se você acompanhou nosso trabalho, o que foi que a gente falou? Gente, aquela bola com o Matheus Pereira, gira o corpo no meio de campo, vai para frente, Dudu vai pegar o cara por trás, pode ser expulso, e poderia ter sido expulso, né? Mas o juiz deu cartão amarelo a ele. Aí o que foi que aconteceu? Ele já não foi mais duro, porque um volante que toma um cartão amarelo nos minutos iniciais de uma partida, ele vai ficar receoso de ir duro no lance. Talvez até naquelas jogadas de contra-ataque do Cruzeiro. Se ele não tivesse o cartão amarelo, poderia ir mais duro, talvez o Cruzeiro não fizesse gol. Mas ele vai e toma o cartão no início da partida. Esse é o grande problema do Dudu.
de ter o Dudu no time do Vitória, gente. Vê se vocês entendem. Aí ele ficou, né, só tocando de um lado para o outro, já não foi mais em cima do adversário, mais duro na jogada, com medo de tomar o segundo cartão amarelo. Por isso o treinador o tirou no intervalo do jogo, colocou por ali o Renzo no comando de ataque, botou o PP, que entrou muito lento, sem ritmo de jogo, colocou também o Kiki Savério, né, que correu de um lado, correu do outro, e mais ofensividade não teve. Aliás, no segundo tempo, Vitória não existiu. Praticamente o Vitória não chutou no gol da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro esfriou o jogo também, já estava ganhando por 3-1, já não teve tanta volúpia, mas teve oportunidade de gol, né? Teve uma bola na trave no primeiro tempo do Caio Jorge, teve uma bola na trave no segundo tempo do Gabigol, né, que chutou, a bola explode lá no travessão do goleiro do Vitória, que fez também, né, uma boa defesa no segundo tempo. O goleiro do Vitória saiu ali corajoso no atacante da equipe do Cruzeiro, que poderia ter sido o quarto gol ali, mas foi uma vitória muito frio no segundo tempo. Bom, se você entra com 3 zagueiros, minha gente, você tem que entender o momento do jogo. Eu tô com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, você não pode deixar o ataque avançar até a área do adversário, o meio de campo sair e a zaga ficar. Porque quando o adversário roubar a bola e vier no contra-ataque, você só vai ter os 3 zagueiros contra os jogadores ofensivos adversários. Um grande erro do Vitória no jogo de ontem, tá? Se o time sai todo mundo. Os 3 zagueiros têm que estar no campo do Cruzeiro. Se o seu time está todo no campo do Cruzeiro, houve esse erro também de dar muito espaço aos jogadores de meio de campo da equipe cruzeirense. E olha, volta a dizer, o Cruzeiro não fez um grande jogo, não repetiu as boas partidas que tem feito no Mineirão. Veja que o Cruzeiro tem, se eu não me engano, 12 vitórias jogando no Mineirão. Perdeu 2 jogos lá, mas tem 12 vitórias dentro do Mineirão. Então não é qualquer time. E na entrevista coletiva, o próprio técnico Jair Ventura do Vitória, ele trata sobre essa questão dos bons jogadores que tem no adversário. O Caio Jorge ontem fez a diferença. Ele falou do Caio Jorge de seleção brasileira, claro que é. Então ele maximiza o Cruzeiro, que não foi esse grande time no jogo de ontem, né? E para descrever o que aconteceu na derrota do Vitória na partida de ontem. Mas não foi um jogo ruim, o Vitória não fez um jogo ruim, né? Fez um jogo equilibrado no primeiro tempo. O Vitória poderia ter feito mais do que um gol no primeiro tempo, poderia sair, quem sabe, ali quando estava 2-1 com o jogo empatado, e vai para o vestiário empatado. A história é outra no segundo tempo, pode desesperar o Cruzeiro e o Vitória tirar proveito disso aí. Então, uma coisa interessante também, que eu acredito no time do Vitória, e os torcedores ontem perguntaram nas rádios, o torcedor fala assim: por que sabe que o Caio Jorge joga dessa maneira, ganha na velocidade, ataca o espaço e deixa ele fazer? Gente, às vezes você treina, mas não é porque você treina que não vai acontecer aquilo que aconteceu ontem. Por quê? Porque o jogador, ele é diferenciado. O Matheus Pereira, o Caio Jorge, são jogadores, não à toa esses caras vão na seleção brasileira, não é? Então não é porque você treinou, que você trabalhou, que não vai acontecer, que vai deixar de acontecer. Então isso tem que ser claro para o torcedor. Essa ação dos jogadores dentro de campo não vai ser interditada ou interrompida porque você trabalhou, porque você treinou. As coisas acontecem dentro do jogo, como aconteceram ontem. E assim, volto a dizer, o Vitória não fez um jogo ruim. Aliás, depois que o Jair Ventura chegou, a história do Vitória é outra, a nível de ter esperança de que o Vitória pode ganhar do adversário, como foi ontem, né? Antes do Jair Ventura chegar, você sempre pensava que o Vitória ia perder. Uma hora ou outra o Vitória vai tomar um gol, uma hora ou outra o Vitória vai perder. Com esse Vitória do Jair Ventura, o Vitória está sempre vivo dentro das partidas, né? Está sempre vivo dentro das partidas. Infelizmente o Kaiser fora de casa não consegue jogar. Ele é muito ativo quando joga no Barradão. Em jogos fora de casa ele não tem a mesma dinâmica e o Vitória perde com isso. Por isso que o técnico colocou ali, né, o Renzo para tentar uma bola alçada na área, para tentar fazer o gol de cabeça. Então é assim, perdeu, mas o torcedor não tem que perder a esperança. É claro, teve um empate do jogo entre Santos e Fortaleza. Não acho que foi ruim o resultado. Eu acho que segura o Santos, impede de que o Fortaleza também avance. Se o Fortaleza ganhar ontem, ia ficar uma situação muito complicada, porque o Fortaleza tem um jogo a menos. Então assim, gente, é aquela coisa, o Vitória tem que ganhar seu jogo quarta-feira, não tem outra solução, pelo menos jogando no Barradão, né? Tem que ganhar, mas a esperança está viva, porque o Vitória fez um jogo de razoável para bom. Ontem o primeiro tempo bom,
né? Se igualou lá o Cruzeiro, que não é um time fácil de se jogar no Mineirão, e a esperança está viva aí para que o torcedor do Vitória possa apoiar na próxima quarta-feira. Se inscreve aí no meu canal, tá, gente? Deixa o like, ajuda o nosso canal. Grande abraço, que Deus abençoe a todos.